Olá, gente boa, minhas santas e meus santos, aleluia, o Senhor ressuscitou. O domingo de Páscoa é a certeza de que a vida tem a última palavra. O dia em que o crucificado foi ressuscitado pelo Pai. No Senhor, encontramos a graça necessária para que Ele possa renascer também na nossa vida e dar-nos também uma vida nova. Com as mulheres e os discípulos que encontraram o túmulo vazio e fizeram a primeira experiência da ressurreição, com tantas pessoas que vieram antes de nós, celebramos então a vitória do amor e a festa da vida em plenitude. Tenho certeza de que muitas pessoas estão sofrendo e, ao ouvir essas palavras, recordam seus entes queridos falecidos. São dramas atuais de tantas famílias que não podem sentir o cheiro mesmo, perceber ou se encontrar com seus familiares, mas que têm a certeza de que Jesus ressuscitou e eles também ressuscitarão um dia. O capítulo anterior, dessa dinâmica, terminou justamente num jardim onde Jesus foi colocado. E o jardim é o lugar da beleza. É onde a semente é enterrada e morre para dar nova vida. Este capítulo começa com o túmulo vazio e vai terminar com um livro aberto. O texto mostra Maria Madalena que vai ao sepulcro de madrugada e o encontra vazio. Ela volta então ao cenáculo para anunciar aos discípulos o desaparecimento do Senhor. Pedro e o discípulo amado entram em cena e não só constatam o que Madalena disse, mas também encontram as faixas de linho estendidas e o sudário à parte enrolado ali num lugar. Diante desses sinais, o discípulo amado viu e acreditou. O evangelista comenta que ainda ignoravam a Escritura que fala da ressurreição de Jesus dos mortos. O texto conclui com o retorno dos discípulos. Enquanto existe vida, existe esperança. Enquanto existe vida, é possível lutar. Lutar para vencer uma doença, para superar uma dificuldade, lutar para que se faça justiça, para nos defender de algo que nos ameaça. Enquanto nos sentimos vivos, nós lutamos. Enquanto nos sentimos vivos, não perdemos a esperança. Mas quando chega a morte, não há mais esperança. Quando chega a morte, nos sentimos definitivamente vencidos. Não há mais por que lutar. Não há mais pelo que esperar. Aos olhos dos discípulos, Jesus havia sido definitivamente vencido pela morte. Mas dois acontecimentos devolveram vida e esperança aos discípulos: o túmulo vazio e o encontro com o Jesus ressuscitado. Neste domingo de Páscoa, portanto, nós temos duas palavras que testemunham que Jesus ressuscitou. A primeira é a palavra do túmulo vazio. A segunda é a palavra daqueles que Deus escolheu para serem testemunhas de seu Filho ressuscitado. Os que comeram e beberam com ele depois que ressuscitou dos mortos. Segundo o apóstolo Paulo, toda a nossa fé se baseia numa única verdade: Cristo ressuscitou. Se ele não houvesse ressuscitado, nós não teríamos no que crer, no que acreditar, e nossa fé seria vazia, desprovida de sentido. Nós não teríamos onde nos agarrar. Porém, o apóstolo nos esclarece o que significa crer que Jesus ressuscitou. Se temos esperança em Cristo, seja no ressuscitado, então somente para essa vida somos os mais dignos de compaixão
de todos os homens. Se a nossa fé no Cristo ressuscitado serve de esperança somente para as coisas presentes, como a superação de uma dificuldade, a solução de um problema, nós não entendemos nada a respeito da ressurreição, uma vez que ela diz respeito à verdadeira vida, a vida eterna. Sim, a fé no Cristo ressuscitado também tem repercussões para essa vida presente. Se a morte nos iguala a todos, no sentido de que todo ser humano morre, a única coisa que nos diferencia é a nossa fé na ressurreição. Quem crer na ressurreição não apenas enxerga a morte de uma outra forma, como também vive sua vida de uma outra forma. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Cristo vive, depois de ter enfrentado a morte de cruz, eu posso lidar, a minha cruz de uma maneira, com a minha cruz de uma maneira diferente. Porque Cristo vive, eu posso seguir pela vida, sabendo que nada poderá me separar do amor de Deus, manifestado na pessoa do seu Filho Jesus. Porque Cristo vive, eu posso suportar minhas provações, crendo que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. E nessa minha fé, Ele me devolve de maneira transformada tudo aquilo que eu entreguei em suas mãos. Porém, se eu não creio em Cristo ressuscitado, me torno como aquelas pessoas que cedem à injustiça e à maldade do mundo, porque não acreditaram que exista um prêmio para a santidade, uma recompensa para quem vive segundo a justiça. A boa notícia da Páscoa é que Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que adormeceram. Em Cristo todos receberão a vida. Primícias significam os primeiros frutos de uma colheita. Na ressurreição do seu Filho, o Pai iniciou a grande colheita que nos dá a certeza de que um dia seremos recolhidos por Ele, isto é, que seremos ressuscitados. Por isso dissemos com o salmista: não morrerei, mas ao contrário, viverei para contar as grandes obras do Senhor. E uma vez que cremos na ressurreição de Cristo, devemos nos esforçar por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Devemos viver com o coração voltado para o alto, como pessoas que, embora tenham que lidar diariamente com a cruz, são pessoas portadoras da semente da ressurreição. Toda semente guarda uma vida escondida dentro de si. Desse modo, o apóstolo Paulo afirma que a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Vida escondida significa que a nossa fé na ressurreição de Cristo e na nossa própria ressurreição não vai retirar do caminho da nossa vida todas as dificuldades, mas vai nos dar a certeza de que nós seremos unidos ao triunfo do Cristo sobre todo tipo de dor, de fracasso e de morte. De fato, nós ainda não nos vemos plenamente ressuscitados, porque diariamente temos que fazer a nossa Páscoa, a nossa passagem do pecado para a santidade, das trevas para a luz, da mentira para a verdade, e nem sempre estamos dispostos a fazer essa passagem. Isso significa que a Páscoa não é somente um dom do Pai para nós, mas também uma tarefa que temos que realizar todos os dias, até que Cristo, nossa Páscoa, se manifeste e revele plenamente a glória da sua ressurreição em cada um de nós. No campo do coração de cada pessoa que encontrarmos neste tempo pascal, lancemos a semente da ressurreição. Diariamente encontramos pessoas que desistiram de buscar as coisas do alto
e passaram a viver arrastadas pelas coisas da terra. Pessoas que desistiram de crer na força da Páscoa, desistiram de se esforçar em fazer a passagem da morte para a vida, porque essa passagem se apresenta à primeira vista humanamente impossível. Mas a ressurreição de Cristo nos ensina que a Páscoa não é obra nossa, e sim obra de Deus em nós. É Ele quem nos faz passar. A fé na ressurreição nunca é a fé naquilo que você pode fazer, mas sempre é a fé naquilo que Deus pode fazer em você. O sepulcro vazio é o pressuposto da fé cristã, para a qual o destino do ser humano não é a morte, mas a ressurreição dos mortos. Leia-se Paulo em 1 Coríntios 15:14. Quem nega a ressurreição dos mortos, nega também a ressurreição do Filho. Leia-se o apóstolo também em 1 Coríntios 15:19. Para o evangelista, então, João, crer significa também crer em Jesus ressuscitado. Porque viste e creste. Felizes os que não viram e creram. A fé na ressurreição nos faz viver a vida nova com a esperança. Essa fé nos ajuda a correr, então, em meio às nossas noites escuras, à procura de Jesus, que é a luz verdadeira. O Papa Francisco reconhece que, mesmo em meio às graves dificuldades, é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar como uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. Nossa celebração hoje quer nos levar à certeza, a essa verdadeira certeza. O amor, fonte da vida, é maior do que a morte. Cristo ressuscitou e é a nossa força para superarmos a morte, para superarmos todas as mortes. E, dando continuidade ao nosso momento de oração, eu me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o jardim próximo ao sepulcro. Peço aquilo que quero, o encontro com o Senhor ressuscitado. E buscando tirar proveito, vejo, escuto, observo e contemplo as pessoas, quem são, o que dizem, o que fazem. Meus santos e minhas santas, um santo e abençoado domingo de Páscoa. Feliz Páscoa a todos e a todas.